Oi, meu nome é Jefferson e eu vou dar início falando sobre os sujeitos processuais. Vou começar falando sobre o Ministério Público. O Ministério Público, ele é uma instituição que atua na fiscalização do poder público e realiza a manutenção da ordem jurídica. O Ministério Público é dividido em dois. Então, temos o Ministério Público da União, que atua na esfera federal, e temos o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público, ele é um órgão independente, então ele não está ligado a nenhum dos três poderes. Então ele não está ligado ao Poder Judiciário, Legislativo e nem ao Executivo. Ele também, segundo a Constituição, é uma instituição permanente e que possui autonomia e independência funcional. Os procuradores e promotores, eles estão ligados a uma chefia somente de forma administrativa, só que cada um deles pode seguir o seu pensamento da forma que achar necessário, né, da forma que bem entender, contanto que siga a lei. Então, a Constituição, ela reservou ao Ministério Público a função de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, em resumo, o Ministério Público tem que fazer cumprir a lei. Agora eu vou falar sobre o acusado. O acusado, ele é a pessoa natural a quem se imputa a prática de uma infração penal. Então, ele vai ser a pessoa contra quem é imposta a ação penal. E tem-se que, para ir a juízo, para estar a juízo, as pessoas que têm capacidade para estarem ali vão ser os maiores de 18 anos e as pessoas jurídicas em caso de crimes ambientais. Já em contrapartida, não pode figurar como sujeito passivo nessa relação processual os menores de 18 anos, os entes inanimados, os animais ou os mortos, e as pessoas que gozam de imunidade tanto diplomática quanto parlamentar. Vale lembrar que os inimputáveis que são portadores de doenças mentais e que têm um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, elas têm legitimidade passiva, visto que pode ser imposto sobre elas a medida de segurança. Lá no artigo 41 do Código de Processo Penal, prevê que a denúncia conterá a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo. Isso quer dizer que tem que sempre dar características que possam diferenciar o acusado das outras pessoas. O acusado, ainda que foragido ou ausente, ele terá direito a um defensor e cabe ao juiz que faça que esse direito seja velado. Dando continuidade, agora eu vou falar sobre o juiz, que também é conhecido como órgão julgador, já que nos tribunais o julgamento ele pode ser realizado por meio de um colegiado. O juiz, ele é um sujeito processual imparcial que tem como função a condução do processo e o julgamento do pedido de tutela jurisdicional que é feito pelo autor da demanda. A principal função do magistrado é a de decidir com imparcialidade o conflito e aplicar a lei sobre o caso concreto. O juiz, uma vez que ele tenha sido provocado, ele não pode deixar de julgar aquilo. Então, a partir do momento que ele for provocado, ele tem que julgar aquilo. E se ele deixar de julgar, ele vai estar violando um princípio constitucional, que é o da inafastabilidade do controle jurisdicional. Apesar de ser acusatório o nosso processo, o juiz, caso ache necessário, ele pode pedir de ofício algumas provas para que ele consiga entender melhor o processo. O poder do juiz ele é dividido em dois por algumas doutrinas, que ele pode ser conhecido como poder jurisdicional e poder de polícia. Os pressupostos para o exercício da função jurisdicional são a investidura, capacidade técnica, física e mental e a imparcialidade. A Constituição Federal ainda confere algumas garantias funcionais ao juiz, que é a vitaliciedade, inamovibilidade e a irredutibilidade de vencimentos. Agora eu vou falar sobre o assistente de acusação. O assistente de acusação pode ser o ofendido, caso tenha B, pode ser seu representante legal ou seu sucessor, que vai ingressar na ação penal no polo ativo como um sujeito processual secundário. Na falta do ofendido por morte ou por ausência, pode também ingressar como assistente o seu cônjuge, o seu ascendente, descendente e irmão. Prevalece o entendimento de que o MP ele pode sim ingressar como assistente, visto que ele está ali para tutelar os direitos da sociedade e não do Estado. O assistente de acusação ele ingressa na ação penal tanto para auxiliar a acusação como para a defesa de seus direitos. E não há figura do assistente no inquérito policial. O assistente ele tem que ser intimado de todos os atos, mas só que caso haja sua ausência, isso não vai impedir em nada o andamento dos atos. Mas ele também tem que explicar, tem que dar uma justificativa quanto à sua ausência. Caso essa justificativa não seja correta, não seja plausível, ele deixará de receber a intimação quanto aos atos do processo. Agora eu vou falar sobre os auxiliares da justiça. Os auxiliares da justiça, eles não são considerados propriamente como sujeitos processuais, já que eles atuam apenas como auxiliares dentro do processo.
Eles podem ser divididos em permanentes, que são os órgãos que atuam em todos os processos em trâmite pelo juízo, que é o caso de escrivão, de oficial de justiça e de distribuidor. Eles também podem ser eventuais, que são aqueles que intervêm somente em alguns processos, então eles vão participar apenas em casos especiais, que é o caso de peritos e intérpretes. Os escritos e as certidões que são firmados por esses auxiliares, todos têm presunção de fé pública. E por último, mas não menos importante, nós temos os terceiros intervenientes. Eles intervêm para que seja dado o regular andamento do processo penal, só que eles não integram a relação jurídico-processual. Eles podem ser de duas ordens, que é os interessados, que eles possuem interesse na causa, e nesse caso nós podemos falar que é o ofendido, o seu representante legal, ascendente, descendente, cônjuge e irmãos. Nós também temos os não interessados, que eles não possuem direito a ser tutelado na causa, que é a testemunha, os peritos e o oficial de justiça. Oi, meu nome é Douglas e eu vou falar sobre o juiz, né, que é um dos sujeitos processuais. Bom, o que é juiz? Juiz, ou mais precisamente o órgão julgador, né? Já que nos tribunais o julgamento também pode ocorrer, pode ser conduzido por um colegiado. Juiz é o sujeito processual imparcial que terá como função principal a condução do processo e o julgamento do pedido de tutela jurisdicional que é dirigido pelo autor da demanda. Isso é basicamente o conceito de juiz. Acerca da função e dos poderes do juiz, a principal função do magistrado é a de decidir com imparcialidade o conflito que lhe foi apresentado, aplicando ali a lei ao caso concreto. O juiz, uma vez que tenha sido adequadamente provocado, não poderá eximir-se de julgar a causa apresentada, o que configura a denegação de justiça, certo? Em violação à garantia fundamental da inafastabilidade do controle jurisdicional. Este encargo do juiz, por outro lado, afasta a possibilidade do mesmo não decidir a causa e, por outro, a de exigir a observação do princípio do impulso oficial, determinado pelo artigo 251 do Código de Processo Penal, e que estabelece os dois gêneros de poderes a serem exercidos pelo juiz no processo, que são eles o poder jurisdicional, que diz respeito à imparcialidade do juiz em decidir as lides aplicando sempre a lei ao caso concreto, sempre devendo ser a sua principal função. E também o poder de polícia, que são poderes administrativos, instrumentos onde o juiz faz valer a regularidade de ordem do processo. Um exemplo do poder de polícia é, por exemplo, quando o juiz manda buscar por força pública a testemunha intimada que se recusa a comparecer em juízo. Isso é um típico exemplo de poder de polícia. Quanto à atuação no processo, para o juiz atuar validamente no processo, ele vai necessitar de capacidade funcional, capacidade subjetiva e capacidade objetiva. A capacidade funcional, ou também conhecida como investidura, é o procedimento que atribui ao juiz a qualidade de ocupar o cargo, apto ao exercício do poder jurisdicional, que se dá após preencher aqueles requisitos legais para o ingresso na carreira da magistratura, como, por exemplo, ser bacharel em direito, aprovação em concurso público, posse, nomeação, esses requisitos. Quanto à capacidade subjetiva, também conhecida como imparcialidade, nesse sentido, a imparcialidade vai decorrer em que distância do juiz em face das partes. O Código de Processo Penal ele prevê algumas situações que é possível o afastamento do juiz do processo, que é as hipóteses de impedimento e de suspeição. Impedimentos serão aquelas situações que proíbem o juiz de exercer a jurisdição em determinado processo, pois os vínculos que geram impedimento no âmbito subjetivo. E as hipóteses de suspeição dispostas no artigo 254
de processo penal estão ligadas ao ânimo subjetivo do juiz, quando as partes geralmente são encontradas externas ao processo, certo? No caso do juiz suspeito, a doutrina entende que se trata de nulidade. E por fim, a capacidade objetiva ou processual, isto é, ter competência para atuar no processo, ser apto a exercer a jurisdição. As prerrogativas para que o juiz exerça com independência suas funções, a Constituição de 88 lhe confere algumas garantias funcionais, que são a vitaliciedade e a inamovibilidade. Vitaliciedade: o juiz não perderá o cargo, salvo por sentença judicial transitada em julgado. Vitaliciedade é adquirida após 2 anos de exercício da magistratura. Inamovibilidade é a prerrogativa de não ser transferido de seu cargo, senão por sua vontade. Promoção ou remoção voluntária, ou em virtude de interesse público, por decisão de maioria absoluta do respectivo tribunal ou do conselho. Isso são as prerrogativas, as garantias funcionais que são atribuídas pela Constituição de 88. Olá, meu nome é Maicon e eu vou dando continuidade ao assunto falando agora sobre a suspeição do juiz. Começando primeiro sobre o que é suspeição. Suspeição é quando o juiz é questionado sobre a imparcialidade dele. Quer dizer, de forma direta ou indireta, ele tem algum interesse no processo com o qual ele vai julgar, ele vai atuar. Então ele fica suspeito na situação da imparcialidade dele. Pode ser alegado tanto pelas partes ou ele mesmo pode reconhecer. Está elencado nos incisos 254 do CPP e qualquer da parte pode alegar. O 254 versa: o juiz dá-se apto suspeito, se não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Aí há os incisos, que são os quais o juiz pode se enquadrar. Se ele for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles, ele poderá ser considerado suspeito. Se ele ou seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, parecido, cujo caráter criminoso haja controvérsia, ele também pode ser considerado suspeito. Se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo, afim, até terceiro grau, inclusive, sustentar a demanda ou responder processo que tenha a ser julgado por qualquer das partes, também pode ser considerado suspeito. Se tiver aconselhado qualquer das partes, se for credor, devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. E por último, inciso 6º, que é se for sócio, acionista, administrador ou sociedade interessada no processo. Sobre se esse rol é taxativo ou exemplificativo, há inclusive um julgado no TJ de Minas, que foi a alegação de suspeição do juiz, porque ele ficou muito tempo com o processo, e isso segundo os advogados da defesa, prejudicou as partes na situação do prosseguimento do feito, para a liberdade dos acusados, coisa e tal. O voto dos relatores foi o seguinte, o voto dos desembargadores foi o seguinte: a suspeição do juiz de direito somente se caracteriza nas estritas hipóteses... Falando agora sobre os sujeitos processuais, mais precisamente aqui o Ministério Público, primeiro temos que entender o que são sujeitos processuais e devemos entender também que tem os sujeitos processuais principais e os secundários. Nos secundários, são sujeitos adesivos, ou seja, são de forma facultativa, eles estão lá, não tem caráter de obrigatoriedade. No caso do assistente de acusação ou fiador do réu, eles ficam um dos lados das partes e são facultativos no processo, ainda que sem eles o processo continuaria. Já nos principais, que é no caso do MP, são essenciais para constituir um processo. Sem eles não tem processo. É o caso do juiz, o acusado, o MP e o querente. O MP possui caráter promoção privativa na ação penal pública. Ele é fiscal e protetor dos interesses sociais e individuais disponíveis. Na verdade, o Ministério Público é legitimado para tanto fazer a acusação, quer dizer, ele é legitimado para fazer a acusação, a denúncia, como também de deixar de prestar essa denúncia. Ele também pode pugnar pela absolvição do réu. Como dito, ele é fiscal da lei também. É como o verso 257. Ao Ministério Público cabe
promover privativamente a ação penal pública na forma estabelecida no Código e fiscalizar a execução da lei. Segundo Eugênio Pacelli, nunca é demais repetir, o Estado, que é o Ministério, que aqui no processo é o Ministério Público, deve interessar na mesma medida tanto a condenação do culpado quanto a absolvição do inocente. Essa é a verdadeira leitura a ser feita da norma 257 do CPP. É importante lembrar também que no artigo 258 ele estende as suspeições e os impedimentos dos juízes aos membros do Ministério Público que atuarem no processo também. Ou seja, todo aquele rol de suspeição e impedimento também cabe se ele tiver algum interesse, direto ou indiretamente, ele é suspeito, afastado do processo. Dessa forma, o Ministério Público ele atua antes mesmo do exercício da ação penal, como ocorre quando é requisita a instalação do inquérito policial, a realização de diligências investigatórias. Ou seja, como qualidade de parte, ele atua como fazendo os ônus processuais, pagando, a produção de provas necessária ao convencimento do juiz, levando a apresentação do recurso, ações de impugnação, inclusive em favor do acusado. O Ministério Público ele é imparcial acima de tudo. Acima de tudo, quero dizer, no processo. Ele também tem algumas garantias institucionais. Ter a vista de autos por distribuição das câmeras, examinar em qualquer juízo dos tribunais os autos dos processos vindos em andamento, examinar em qualquer repartição policial os autos em flagrantes e tomar assento à direita dos juízes de primeira instância do presidente do Tribunal de Câmaras da Turma. Essas são algumas garantias dos membros do Ministério Público quando eles atuam no processo. Obrigado. Olá, meu nome é Carolina Elisa e eu irei falar sobre os sujeitos processuais, a defesa do acusado. Eu irei falar sobre o defensor. Bom, ao cuidar do acusado e seu defensor, o Código Processual Penal, em seu artigo 261, diz que nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, irá ser processado ou julgado sem a presença do seu defensor. Ou seja, isso significa que há uma exigência de que todo ato processual seja realizado na presença de um defensor devidamente habilitado nos quadros da OAB, sendo ele constituído, dativo e etc. Bom, e é isso que se entende por defesa técnica, essa representação, essa assistência. Nesse mesmo artigo, o artigo 261, diz que a defesa técnica, quando realizada pelo defensor público ou defensor dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada, ou seja, irá exigir uma atuação mais efetiva destes. Eles irão ser responsáveis pela defesa técnica do acusado. Bom, a falta da defesa técnica gera nulidade absoluta, mas a sua deficiência só se anulará se houver prova de prejuízos para o réu. Ou seja, se tiver um processo em que não for concedido a defesa técnica, esse processo será nulo. Porém, se o acusado não tiver constituído advogado e for nomeado um para ele, e esse advogado não defender bem, aí terá nulidade relativa. Cabe ressaltar que o defensor ele é um profissional habilitado com função indispensável à administração da justiça. Ele possui conhecimento técnico a ser utilizados no processo penal para a defesa do acusado. Bom, há espécies de defensor. Há o defensor constituído, que é aquele escolhido pelo próprio acusado, por meio de outorga ou procuração, para que assim ele possa promover a sua defesa técnica em juízo. A constituição do defensor pode ser feita a qualquer momento do processo. Há também o defensor dativo, que é aquele nomeado pelo juiz, em virtude do acusado não possuir um ou não ter indicado um de sua confiança. Porém, nada impede que em qualquer momento ele possa indicar outro, ou então ele mesmo se defender se ele for habilitado para isso, como consta o artigo 263 do Código Processual Penal. Bom, o defensor público é um profissional de direito apontado pelo Estado para representar as pessoas que não podem subsidiar elas mesmas, E irá configurar uma espécie de assistência jurídica gratuita. Bom, é importante também falar do artigo 265 do Código Processual Penal, que fala que o defensor ele não pode abandonar um processo, salvo se previamente ele justificar. Porém, ele poderá pagar multa ou sofrer as demais sanções cabíveis pelo Estatuto.
Agora eu irei falar das prerrogativas do defensor público. Uma das prerrogativas do defensor público é a contagem em dobro de todos os prazos procedimentais, como consta no artigo 128, inciso 1 da Lei Complementar 80 de 94. E na contagem de prazo, em dias estabelecidos por lei ou pelo juiz, serão computados somente os dias úteis. Outra prerrogativa do defensor público é a intimação pessoal. Então, a intimação do defensor, além de ser pessoal, também deve se realizar com a entrega dos autos do processo em vista. E essa intimação pessoal com a entrega dos autos, ela é necessária, pois aplica em concreto o amplo acesso à justiça e também o contraditório, pois fornece ao defensor público a possibilidade de examinar bem o processo, de formular e de ter uma melhor pretensão em favor do seu assistido. E dessa forma eu encerro o assunto sobre a minha parte do trabalho. Bom dia, meu nome é Andrew Rodrigues dos Santos. Eu vou conversar um pouco com vocês hoje sobre os sujeitos processuais do acusado. Bom, quem é e quem pode ser considerado acusado? É todo indivíduo que pratica determinada infração penal e maior de 18 anos, na condição de autor, coator ou participe. E por que maior de 18 anos? Porque conforme o artigo 228 da Constituição Federal e artigo 27 do Código Penal, eles são penalmente inimputáveis, ou seja, eles seguem as normas vigentes da legislação especial. E a pessoa jurídica, ela pode ser acusada? Sim, ela pode ser acusada porque elas são sujeito passivo na relação processual. Conforme artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, que dispõe que sobre pessoa jurídica, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar aos danos causados. E sobre a identificação do acusado. A identificação é algo que não pode alterar ou mudar. É algo que funciona como uma evidência sobre si mesmo. A pessoa só é reconhecida de acordo com a sua identidade. Então, se caso houver dificuldades com seus dados qualificativos no meio do processo, a identidade serve para identificar de fato quem é o acusado, de forma incontestável, conforme o artigo 41 do Código de Processo Penal, que dispõe que a denúncia ou queixa contra a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas, ou seja, se caso houver uma dificuldade de saber quem é o acusado, ou seja, se tiver 3, 4, 5 suspeitos para descobrir quem é o acusado, a testemunha pode entrar de livre e espontânea vontade e apontar para ela quem é o acusado em meio ao processo. E sobre a retificação da qualificação. Bom, isso está disposto no artigo 259 do Código de Processo Penal, que dispõe que a impossibilidade de identificação do acusado com seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes.
Ou seja, se o acusado for chamado para depor e ele não estiver presente e o andamento do processo só poderá prosseguir com a presença dele, o juiz poderá conduzi-lo à sua presença. E sobre os direitos do acusado. O acusado, uma vez chamado para participar do processo e ciente da acusação, ele pode ter o direito à sua defesa. Ele tem direito à sua autodefesa e sua defesa técnica. Se tem uma coisa que não pode abrir mão, é a sua autodefesa e o contraditório, mesmo frente ao pedido formal do réu. E eu listei aqui alguns dos direitos e deveres do acusado, que é o direito de não produzir provas contra si mesmo, de não responder perguntas que lhe forem formuladas, ou seja, quando for acusado e tiver perguntas, ele pode ter o direito e tem o direito de não responder as perguntas, o direito de não ser preso, a não ser que seja em flagrante ou por ordem escrita, o direito de ser intimado e citado, o direito de ampla defesa, o direito de recorrer de uma referida decisão, o direito à liberdade provisória com ou sem fiança, o direito a um processo, logicamente, e a um julgamento público, e o direito de não ser usada uma prova contra ele, uma prova colhida por meios ilícitos. E é isso. Boa noite, meu nome é Larissa e eu irei falar sobre os sujeitos processuais. Os sujeitos processuais, ele está ligado ao assistente de acusação. O que é o assistente de acusação? Ele é alguém que funciona como uma parte secundária que ingressa nos autos para auxiliar na acusação, como uma parte acessória. E no nosso ordenamento, o assistente de acusação é a única parte contingente admitida no processo penal. Quem é esse alguém? Esse alguém ele pode ser o seu representante legal ou, na falta dele, os seus sucessores. Não é admitido assistente de acusação na fase de inquérito policial, bem como só é permitido na fase processual. E, além disso, precisa ser nos crimes de ação penal pública, pois a titularidade dessa ação é do Ministério Público. E aí, a pessoa interessada ela precisa requerer ao juiz essa admissão. E depois de admitida, ela não poderá agir integralmente sozinha. Ela precisa de uma pessoa que tenha capacidade postulatória para poder representá-la, que no caso é um advogado. E aí, sendo ela admitida, ela vai pegar o processo da maneira que ele estiver. E não vai ser possível a modificação desse processo porque entrou uma nova pessoa. Porém, depois de admitida, ela vai poder ter alguns atributos. Dentre eles, seria propor meios de prova, contrarrazoar os recursos, formular requisitos e indicar assistente técnico e até mesmo fazer perguntas às testemunhas. Dando continuidade ao assunto, agora iremos falar sobre auxiliares da justiça. O que são auxiliares da justiça? Auxiliares da justiça nada mais é do que pessoas que, em virtude de seu cargo, eles auxiliam o juiz no processo de tramitação. E daí, eles se subdividem em funcionários da justiça, intérpretes e peritos. O primeiro a ser abordado são os funcionários da justiça. Os funcionários da justiça são membros que auxiliam o juiz na atividade jurisdicional, dando êxito e eficácia nos assuntos referentes ao processo. Ele também tem o intuito de integrar o movimento processual e ele visa não só a celeridade, mas também a efetivação da tutela jurisdicional do Estado. Um exemplo a ser mencionado seria os oficiais de justiça, os chefes de cartório e os escrivãos. Logo em seguida, vem o perito. O perito são auxiliares da justiça, concursados ou não, que detêm um certo conhecimento técnico e especializado. Por exemplo, o juiz está em dúvida sobre uma prova documental. E daí ele vai lá, nomeia um perito, para que esse perito, com o conhecimento dele, ele esclareça os fatos mencionados
e traga a realidade dessas provas. E para finalizar, vem os intérpretes. Os intérpretes, eles irão atuar em hipóteses que o magistrado ele tem a necessidade de ter um apoio técnico relacionado à comunicação e à tradução de textos e línguas. Assim como os peritos, os intérpretes, eles devem atuar de forma desinteressada e ele goza de seus atos de fé pública e tem a presunção de legitimidade. Ele também trata-se de uma pessoa que traduzirá o texto, documento ou figura que outro meio passível de interpretação.